Bem, agora a gente vai tratar sobre o princípio de Pascal. Primeiro, vamos apresentar o Pascal, né? Blaise Pascal, que nasceu na França, né? Em Paris, em 1623, ou seja, ele é vivente do século 17. Foi matemático, filósofo, teólogo francês, inventor, enfim, ele fez um monte de coisa, teve uma vida extremamente curta, morreu jovem aos 39 anos, a idade que eu tenho hoje. Espero que isso não seja que eu não siga pelo caminho dele, mas ele tinha uma saúde muito frágil, coisa que já não acontece comigo. Mas ele se dedicou ferozmente a esses ramos, né, da filosofia, esses ramos da ciência e esses ramos do catolicismo. Né? Ele é um católico fervoroso, embora a igreja, de uma certa forma, o tenha perseguido um pouco. Né? Ele fez vários estudos a respeito do estudo, fez vários estudos a respeito de pressão, né? A respeito dessa questão de fluidodinâmica, inventou alguns equipamentos. Ele foi um dos primeiros a inventar uma calculadora mecânica, né? Que ele chamou de Pascaline. Né? Assim, ele tem bastante impacto na ciência do século XVII, né? Tanto que, em homenagem aos seus esforços, ele recebeu a honra, né, de ter uma unidade física com o seu nome, Pascal. Certo? Então, para entender um pouco do princípio, né, dele, que foi uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Para entender o que significa isso, vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um recipiente, certo? Onde dentro desse recipiente tem um líquido, né, que está ali estático, equilíbrio. Esse líquido ele é incompressível, certo? Por mais que eu aperte, ele não vai mudar a sua altura, ele não vai mudar, né, o seu volume, certo? Ele vai resistir bem. O que vai acontecer é que quando eu apertar, embora ele não mude de volume, mas ele vai transmitir essa pressão integralmente em todas as partes do líquido e nas paredes do recipiente. Certo? Então vamos imaginar que essa partezinha aqui azul é um êmbolo ou um tampão, né, que teria a capacidade de se mover, mas no caso eu vou estar pressionando. Então, aqui, nessa parte de cima aqui, ó, eu tenho esse recipiente onde eu estou colocando bolinhas de chumbo. Certo? Se aqui tem 30 bolinhas, essas 30 bolinhas de chumbo têm um certo peso e vão exercer uma força para baixo nesse êmbolo. Né? Essa força está sendo aplicada a uma área, força dividido por área é uma pressão. Então eu tenho uma pressão sendo exercida nesse líquido. Se eu quero saber a pressão nesse pontozinho aqui, P, ó, essa pressão eu posso chamar desse Pzinho aqui. Mas se eu vou colocando mais bolinhas de chumbo aqui em cima, né, eu vou estar aumentando o peso desse recipiente com bolinhas de chumbo. Né? Ao invés de 30, se eu boto 60 bolinhas, então eu aumentei bastante o peso disso. Eu aumento o peso, mais força exercida, então mais pressão eu aplico no líquido. Essa pressão sendo exercida por essas bolinhas, eu vou chamar dessa pressão externa aqui. Então, a pressão nesse ponto P, que é esse Pzinho aqui, ó, ela vai ser igual à pressão externa, ou seja, a pressão devido a essas bolinhas, mais a pressão devido a essa coluna do líquido aqui, ó, o ρGH, sendo que o H é a distância desse ponto P até aqui o meu êmbolo. O meu ρ é a densidade do líquido e G é a gravidade. Como esse líquido é incompressível, por mais que eu pressione, a densidade dele não vai mudar, a ação da gravidade nesse líquido não vai mudar de valor e a altura dele também não vai mudar de valor. Então, qualquer aumento na pressão, devido a mais bolinhas que eu colocar aqui, não vai vir desse ρGH. Ele vai vir pura e simplesmente do aumento dessa pressão externa aqui. Então, as bolinhas adicionais vão gerar uma variação na pressão, que essa variação na pressão ela vai ser transmitida integralmente em todo o líquido. Se eu aumento a pressão em 2 pontos aqui, essa pressão em 2 pontos vai ser aumentada em todo o líquido. Então aqui embaixo também vai aumentar em 2 pontos.
certo? Então, a variação de pressão no ponto P, que é esse meu ΔP aqui, ó, vai ser igual à variação de pressão causada por essas bolinhas, ou seja, a variação da pressão externa. E não vai depender de H, nem de ρ, nem de G, porque eles não vão mudar porque o meu líquido é incompressível. Incompressível. Não vai se comprimir. Certo? Esse princípio de Pascal, com ele, a gente conseguiu desenvolver um equipamento que é bem interessante, que é chamado o macaco hidráulico. Vamos supor que eu tenho esse recipiente, aqui ó, em amarelo eu tenho um óleo, certo? Aqui em azul eu tenho um êmbolo, aqui ó, eu também tenho um outro êmbolo, certo? Perceba que esse êmbolozinho aqui, dessa região aqui de entrada, ele é bem menor do que esse êmbolo aqui na região de saída. Vamos supor que seja, sei lá, 50 vezes menor, né? Aqui mede 1 metro quadrado e aqui mede 50 metros quadrados. Vamos supor isso, nessa razão de 1 para 50. Certo? Então, se eu exercer uma força desse lado, né, em cima dessa areazinha aqui, eu vou ter uma pressão. Essa pressão vai ser transmitida integralmente em todo esse líquido e vai ser exercida nos pontos desse meu êmbolo aqui de área AS, né? Ou seja, área de saída, certo? Só que vejam a beleza da coisa aqui. Eu tenho aqui essas forças sendo exercidas, né, nessas áreas. A variação da minha pressão aqui no líquido, tanto desse lado como desse lado aqui, vai ser a mesma. Então eu posso escrever que essa variação da pressão vai ser força de entrada dividido por área de entrada igual a força aqui, ó, de saída dividido por área de saída. Então, se isso é igual a isso aqui, eu pego essa área, está dividindo, passo para o outro lado multiplicando e fica assim, ó. Força de saída igual a força de entrada vezes área de saída dividido por área de entrada. Como essa área de saída aqui, ó, ela é maior do que essa área de entrada, digamos, umas 50 vezes, então a força aqui de entrada que eu aplicar vai ter uma força de saída também da ordem de 50 vezes. Olha só, se aqui mede 1 metro quadrado e aqui mede 50 metros quadrados, eu colocaria aqui 50, então a força de saída seria igual a 50 vezes a força de entrada. Seria como se eu botasse um objeto aqui, ó, de 10 quilos, certo? Para exercer uma força aqui. E aqui, ó, surgiu uma força suficiente para equilibrar esses 10 quilos com um objeto de 500 quilos. Isso é muito bom. Se tivessem a mesma área, não serviria de nada. Mas quando você cria esse desbalanço entre as áreas, bota uma área bem pequena com uma área bem grande, o princípio de Pascal se torna uma ferramenta poderosíssima. Com uma pequena força, eu vou transmitir aqui nesse óleo a pressão integralmente por todo o fluido, a mesma pressão, só que essa pressão ela vai ser exercida numa área maior. Sendo exercida numa área maior, a força que vai ser aplicada vai ser uma força gigantesca, né? Dada a proporção. Se eu aumentar muito a área de saída em comparação com a área de entrada. Só que você vai ter que pagar um preço por isso, né? Você não, a princípio, a gente pode imaginar, não, peraí, tem muita vantagem aqui. Onde é que eu vou pagar alguma coisa? Né? Onde é que está a pegadinha? Onde é que está o truque? Bem, a desvantagem vai estar enquanto eu preciso mover esse meu êmbolo para baixo para poder mover alguma coisa aqui para cima. A desvantagem vai estar aí. Porque se eu desço esse meu êmbolo uma distância DE, vocês estão vendo aqui, ó, que é uma distância bem grande, aqui do outro lado vai subir só uma distância DS, que é bem pequena. Então, se eu descer aqui 10 centímetros,
né, utilizando a relação de 50 vezes essa aqui, 50 metros quadrados, aqui ser só 1 metro quadrado, se eu desço aqui esse êmbolo 10 centímetros, desse outro lado aqui eu só vou aumentar 2 milímetros. Então eu vou ter esse desbalanço, né? Mas, de uma maneira geral, eu posso utilizar esse equipamento, por exemplo, em uma oficina mecânica para fazer com que um carro suba e eu possa trabalhar ali embaixo sem grande esforço. Uma pessoa só consegue fazer com que um objeto grande suba, ou melhor, eu posso botar um motor para trabalhar para mim. Eu posso botar uma máquina para facilitar todo o meu processo, uma máquina pequena, que vai fazer com que eu consiga elevar grandes quantidades de massa, né, um objeto pesado como um carro. Né? Então, quando eu desloco esse êmbolo até aqui embaixo, eu desloquei um certo volume. Esse volume que foi deslocado, ele vai deslocar esse êmbolo aqui para cima. O mesmo volume que eu desci aqui vai ser o mesmo volume que eu vou subir aqui. Como aqui a área é maior, então a alturazinha aqui, esse ds que vai ser deslocado, vai ter que ser menor. Então, igualando os volumes, o volume vai ser a área vezes esse deslocamento. O volume é igual à área de entrada vezes o deslocamento de entrada. O volume também vai ser igual a essa área de saída vezes o deslocamento aqui, ó, de saída. Igualando um com o outro, eu consigo determinar aqui. Essa distânciazinha aqui, ó, de saída, que eu vou ter que eu vou mover meu êmbolo, vai ser igual à distância de entrada que eu vou mover meu êmbolo, vezes a razão entre as áreas. Se essa área de entrada é 1, essa área de entrada é 50, né, ou seja, a distânciazinha aqui de saída vai ser igual a 1 sobre 50 a distância de entrada. Então, quanto mais, vou voltar aqui para cima, quanto maior for essa área de saída, maior vai ser a força que o líquido vai aplicar no êmbolo. Né? Embora eu esteja aplicando uma força pequena, né? Uma força pequena aqui na entrada, ela vai produzir uma grande força na saída, quanto maior for essa minha área. Analisando isso aqui, ó, quanto maior for a minha área de saída, menor vai ser a distância que eu vou conseguir levantar ele aqui. Certo? E eu também posso analisar essa situação de através do trabalho que está sendo realizado para poder mover esse êmbolo aqui para cima. Para mover esse êmbolo para cima, o trabalho realizado pelo líquido aqui, né, pelo óleo, vai ser igual à força que está sendo aplicada, que é esse Fs, vezes a distância que eu estou movendo esse êmbolo, que é esse Dzinho S. Bem, eu defini minha força de saída, esse meu Fs, como sendo esse Fe, força de entrada, vezes essa razão aqui entre as áreas. Então, se eu pego esse Fs, substituo por isso aqui, ó, eu tenho isso aqui, vezes a distância de saída, ou seja, essa distância que o meu êmbolo aqui se move. Se eu pego aqui, ó, que eu já tinha definido e substituo, eu tenho aqui. Então, eu tenho área de saída em cima, área de saída embaixo. Posso dividir um pelo outro. Eu tenho área de entrada em cima, tenho área de entrada embaixo. Posso dividir um pelo outro. O resultado aqui, o meu trabalho, que é igual a força de saída vezes deslocamento de saída, é igual a força de entrada vezes o deslocamento de entrada. Então, o trabalho realizado para descer esse êmbolo é exatamente igual ao trabalho realizado para subir esse êmbolo. Exatamente o mesmo trabalho. Só que aqui eu vou botar uma força pequena, fazendo com que esse êmbolo se mova por uma distância grande, e aqui eu vou ter uma força, né, com esse movimento, eu vou fazer com que a pressão seja distribuída uniformemente no líquido, que vai fazer com que aqui eu consiga exercer uma força bem maior do que a que eu apliquei, e fazendo com que esse êmbolo se mova uma distância também bem pequena em comparação com a que eu movi antes. Com isso, um macaco hidráulico com uma certa força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior, né, aplicada ao longo de uma distância menor. Esse é o poder do macaco hidráulico, que vem diretamente do princípio de Pascal. E isso é fantástico para vocês que são engenheiros, que isso é o que acontece com toda e qualquer máquina, tipo uma escavadeira, ela usa isso direto, usa vários pistões desse para auxiliar a exercer forças maiores ou sustentação
de máquinas para poder carregar ou levantar objetos muito pesados.